Eu não tenho medo de fechar e abrir um outro empreendimento. Se aquilo não está dando certo, muitas pessoas falam que você quebrou, né? Eu falo que você reinventou, né? Não deu certo, não está se identificando, para, respira, né? Não adianta você querer correr se você ainda não aprendeu a andar. Em que eu fechei, era um salão de beleza. E eu abri um salão de beleza sem nem saber dar uma escova. E eu estava na direção desse salão e a gente simplesmente fechou e seguimos. Eu tinha uma sociedade na época, a gente seguiu rumos diferentes. Café é uma coisa que eu amo. Então eu cresci amando café. Os meus últimos aniversários foram em cafeteria e decidi abrir uma cafeteria. Veio muito de um momento de crise realmente, né? Então quando eu fechei, que eu não sabia mais o que fazer, surgiu Rogério e me diz: você não ama café? Vamos abrir um café naquele lugar? E eu falei: abrir como? Eu falei: vamos abrir. E a gente abriu o Fulô em 30 dias, né? A gente estava em meio a uma crise, né? Então, estar nesse lugar de crise é sempre muito ruim para qualquer pessoa. E eu, quando o Rogério veio falar comigo sobre a gente abrir esse café, a gente não tinha nome, a gente não tinha nada, absolutamente nada. E quando ele me trouxe a ideia do café, ele me trouxe também a ideia dessa flor, né? Primeiro ter uma flor do café, e nessa conversa a gente entendeu que a flor, as melhores flores nascem do solo normalmente seco, né? Nascem em meio às rochas. As maiores e as melhores flores nascem em terra seca. Então a gente entendia que aquele momento de fechar aquele empreendimento era uma terra seca, ela não ia mais produzir, mas como fazer aquela terra brotar? Então a ideia do Fulô, dessa flor, é que ele brotasse num lugar seco. A construção do Fulô foi a várias mãos. Recentemente a gente veio uma cliente aqui e falou: estava arrumando a casa e quando eu mexi nisso aqui, eu precisava me desfazer, mas não consegui encontrar lugar melhor do que o Fulô para deixar. Então, assim, virou um depósito de boas lembranças. As pessoas vêm aqui hoje, se identificam tanto com o lugar que querem deixar a sua marca. Então, o Fulô ele é diferente de qualquer empreendimento. Ele não é só um CNPJ, ele é a extensão da casa de muita gente, sabe? É extremamente necessário não abrir só pelo impulso, né? A gente, quando decidiu abrir o Fulô, a gente foi estudar sobre. A gente estudou muito sobre, visitou outros empreendimentos no mesmo segmento e a gente também se atualizou. Em um dos locais assim, onde eu fui buscar, né, beber da fonte, foi o Sebrae. Então, o Sebrae teve uma grande importância porque eu precisava abrir, tinha pouco dinheiro, precisava investir certo, não podia errar. E o Sebrae foi um divisor de águas nisso, assim, para mim. Eu vivi, trabalhei, eu fui CLT para muita gente já. Então eu trouxe para dentro do Fulô tudo aquilo que eu queria que fizessem comigo, se eu estivesse num lugar diferente. Então a experiência de liderança eu acho que é muito mais parceria, né? Você não precisa dizer quem manda. Eu acho que eu não mando sozinha. O Fulô não seria quem ele é se só existisse Vilma. Meus colaboradores são extremamente importantes. Eles são muito mais protagonistas do que eu. A gente desenhou do que seria o Fulô e a gente é amante da arte, né? Então a gente adora a cultura, a gente adora a arte. Quando a gente desenhou como seria o Fulô, tinha uma aba que seria dedicada a isso, né? Dedicada não só aos grandes artistas, como a gente conhece, mas também àqueles que são invisibilizados. A gente dedicou uma parede só para fazer exposição e ontem surgiu uma nova ideia que a gente vai fazer a primeira exposição infantil, porque a Helena disse que vai pintar e vai fazer a exposição dela aqui. Então a gente vai criar ali no cantinho das crianças uma exposição infantil. A gente criou esse espaço para arte, né? E a gente abriu a primeira exposição com um grande filho, né, do coração que a vida me deu, que é Shell Osmo. E a primeira exposição foi um grande sucesso. Assim, as telas, quando chegaram aqui, já chegaram todas vendidas. E foi assim, a gente conseguiu colocar 60 pessoas aqui dentro. E a gente entendeu que a partir dali a gente não podia mais parar. A cultura, a gente criou as rodas de diálogo, né? Então a gente entendeu que a informação precisa chegar na outra ponta, no outro lado da ponta. O que você vai fazer com ela é um problema seu, mas eu preciso, o café precisa,
A minha família entende que aqui dentro será uma ponte.